E aí, tudo bem? Então vamos lá dar continuidade ao nosso papo aqui. Hoje o título do vídeo, ele é bem diferente, né? Eu acredito que você deva ter despertado essa curiosidade, né? Afinal, como que a gente atrai clientes sendo quem a gente é, né? E mesmo com poucos seguidores. Gente, eu quero contar para vocês aqui um ponto de virada no meu conteúdo e na minha vida como a minha recente vida, né? Como um produtor de conteúdo, né? Porque, para quem não sabe, está pegando contexto aqui agora, quem chegou no meu canal agora, eu tenho 18 anos de consultor de marketing, mas sempre trabalhando no background, né, nos bastidores. Em 2021, eu comecei a migrar meu conhecimento em marketing aplicando inteligência artificial. E em 2024, em julho de 2024, eu resolvi criar uma comunidade de inteligência artificial para ajudar pessoas com mais de 40 anos a utilizarem o ChatGPT e as inteligências artificiais de modo geral para amplificar aí as suas potencialidades, né? Seja nos seus negócios ou nas suas carreiras. Então, em julho, eu comecei basicamente a aparecer um pouco mais aqui. E eu escolhi o canal do YouTube para fazer isso, né? Então, em julho, eu comecei esse canal. Esse canal já existia, se você for ver, ele já é longo, né? Já é antigo, né? Como consultor de marketing, eu tinha um canal de YouTube, publicava algumas coisas muito sem estratégias soltas, usava esse canal aqui apenas para arquivar meus vídeos, enfim, algumas coisas. Mas de julho de 2024 para cá, nós estamos no momento que eu gravo esse vídeo, estou falando de março, né, de 2025, ou seja, 8 meses, eu comecei a publicar muito mais frequentemente aqui, fazendo lives, né, semanais, engajando uma comunidade, né, em torno da inteligência artificial. E nesse período eu comecei a acumular alguns inscritos no canal. Eu tinha um pouco mais de 60 inscritos no meu canal, né? E hoje, em março, a gente atingiu a marca de 1.100 inscritos. E por que eu estou falando isso, né? Porque eu escolhi o YouTube justamente porque eu estou no mercado de educação. E eu acredito que aqui, nesse canal, nesse território, digamos assim, eu vou falar sobre território daqui a pouco, nesse território estão as pessoas que naturalmente querem aprender, estão as pessoas um pouco mais profundas, né? Para o meu ponto de vista e para o meu tipo de negócio e para o tipo de pessoa que eu sou, o Instagram ele não faz o menor sentido, né? Eu tentei, naturalmente, como todo mundo, né, tenta no Instagram e tal, mas eu não tenho traquejo para lidar ali. Eu consigo orientar meu cliente que tem o perfil para fazer as coisas ali, entendo mais ou menos como que funciona a ferramenta, mas para mim ela não combina. Por quê? Ela requer um esforço muito grande, quase que uma escravização sua ali, né? Você fica escravo da ferramenta para você gerar muitos conteúdos ali, para você atrair seguidores que para o meu tipo de negócio não são seguidores, digamos, qualificados, vamos dizer assim, né? Quem está no Instagram está acostumado a consumir conteúdos mais rasos, conteúdos rápidos, que é pouco aprofundamento, né? Felizmente ou infelizmente, para alguns negócios faz sentido, para outros não, mas felizmente ou infelizmente, a onda de consumo de conteúdo curto tem feito as pessoas terem cada vez menos paciência para estar aqui. Eu estou gravando esse vídeo, já está com 3 minutos e com certeza alguém já foi embora, né? Não assistiu até aqui. Mas tudo bem, está tudo certo, para mim faz muito sentido estar aqui. Por que eu estou contando isso então? E o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Vamos lá, primeiro, como que a gente vai vender, né, atraindo clientes, ou seja, como que a gente vai atrair clientes sendo quem a gente é? Para mim, o que fez muito sentido, e de novo, estou trazendo aqui, inclusive no nosso projeto A Sua Verdade que Vende, né, que eu relancei agora a pedido da comunidade da IA, né, para falar um pouco de marketing. Eu tinha esse projeto em 2021, a história é longa, mas se você for na nossa playlist ali, na nossa série A Sua Verdade que Vende, você vai entender. Então, quando a gente fala com mais profundidade, né, a gente atrai pessoas que têm mais vontade de estar aqui com a gente, de aprender. E aí, no Instagram, eu entendi que esse movimento não estava funcionando muito bem, porque as pessoas não queriam essa profundidade. E aí, para mim, está tudo bem, porque eu quero ser relevante apenas para quem eu quero ser relevante, né? Eu não quero ter aqui aquela métrica da vaidade de milhões, milhares de seguidores, não. Eu quero ser relevante para as pessoas que me seguem. E a partir daqui, né, eu atraindo essas pessoas, sendo quem eu sou, falando da forma que eu falo, como eu estou fazendo aqui, ó, ligo a câmera e falo no vídeo, né, sem edição, sem absolutamente nada. Isso tem conectado, isso tem trazido pessoas realmente mais próximas de comprar de mim, digamos assim, né? Aqui no canal no YouTube as pessoas estão procurando por soluções e eu, como um conteúdo educacional, em termos de marketing, vendas e inteligência artificial, consigo atrair mais essas pessoas. Então, primeiro ponto aqui, como é que você atrai então essas pessoas?
Dentro do nosso projeto, A Sua Verdade que Vende, nós temos o primeiro pilar, que ele fala muito sobre você, né? O que eu costumo falar aqui? A gente está acostumado a viver nesse mundo do marketing olhando muito para fora, né? Então muitas pessoas falam o que a gente deve fazer, temos que gravar 10 stories, 10 reels, fazer TikTok, fazer LinkedIn, fazer YouTube, fazer Facebook, e você acaba meio que dividindo suas forças entre várias redes sociais, entre vários esforços, e acaba não fazendo um conteúdo muito raso, e até pasteurizado, e até copiando, né, alguém do teu mercado. Quando você avalia as tuas crenças, os teus valores, né, a forma como melhor você se comunica, sem precisar modelar ninguém, você simplesmente silencia esse barulho de fora, se conecta com você mesmo, você começa a falar de forma autêntica aqui. Né? Eu dei meu exemplo lá em 2018, eu já muito cansado desse marketing, que eu chamo de lixo, né? O marketing lixo, que só gera ansiedade, gera escassez, esses gatilhos mentais usados de forma errada. Eu muito cansado disso, eu gravei áudios como desabafo, né? E acabei tendo a ideia de publicar isso no Spotify, chamando um podcast de desobediência digital. E aí nasceu, assim, o nome desse meu negócio, né? Desobediência digital, esse meu novo negócio. E aí isso reverberou muito para as pessoas. Eu entendi que quando eu fui autêntico, eu estava numa linha que todas as vezes que eu tentei produzir conteúdo para mim mesmo, eu tentava copiar alguém do mercado, seguir essas tendências e tal, e eu nunca furava essa bolha. Quando eu fiz isso num canal Spotify, que eu nunca nem assim, vou colocar lá porque ninguém vai ouvir mesmo, né? Lendo engano. Quando as pessoas começaram a ouvir, elas começaram a compartilhar comigo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar aqui é, onde é que está a tua autenticidade? Como é que você resgata essa autenticidade? Para que você comunique de uma maneira muito autêntica, da sua verdade, da sua maneira, da sua forma de comunicar. Porque isso, eu descobri que isso é imbatível para qualquer algoritmo. Isso é imbatível para qualquer algoritmo. Todas as vezes em que eu me comuniquei no Instagram, assim, no YouTube, assim, no Facebook, assim, eu consegui, no LinkedIn, eu consegui furar a bolha do engajamento. Né? Não mais curtiam os vídeos e posts minha mãe, minha esposa, minha filha, mas pessoas que vinham de fora muito impactadas por aquilo que eu tinha falado ou comentado. Então esse é o primeiro ponto, né? Descubra aí suas crenças, seus valores, né? Suas características dominantes e entenda como que você consegue comunicar a partir daí, da sua visão de mundo, né? Fazendo obviamente ligação com o que você oferece, seu produto ou serviço, entenda como fazer isso e comece a se comunicar aqui. Sem intenção de venda, sem gatilho mental, sabe? Naturalmente, conecta, conversa e conecta. Você tem que gerar aqui conexão. Esse é um canal de conexão, tá bom? Bom, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, eu descobri o poder que tem a minha história pessoal, a minha história de vida. Então, ao invés de eu ficar gritando aos quatro cantos do mundo, compre aqui, 24 horas, vai fechar o carrinho, eu comecei a conversar com as pessoas pelo YouTube, né, por aqui, contar um pouquinho da minha história de vida, fazendo sempre relação de como eu cheguei até aqui, né? Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo rápido aqui para você ver como que isso conecta, né? Eu contar um pouquinho da minha história. Então, da metade para frente aqui. Eu fui bancário durante 7 anos, trabalhei no Banco Real, né? Quem é um pouco mais antigo aí sabe do Banco Real, da existência do Banco Real. Trabalhei muito lá, era no final dos anos 90, começo dos anos 2000. O banco para mim foi uma grande escola, me ensinou a ter disciplina, me ensinou a trabalhar em equipe, a colaboração, me ensinou a pensar formas diferentes de fazer as coisas, porque a gente era muito apertado pelo tempo, né, e pelo excesso de tarefas que a gente tinha que fazer, então a gente tinha que dar vazão àquilo da maneira mais rápida e eficiente possível. E ali eu tive a minha primeira provocação dentro do campo da inovação. Eu comecei a pensar muito pela necessidade, pela dor, porque muitas vezes eu era chamado a atenção porque eu passava do prazo para entregar as coisas, e assim era a vida de bancário, porque era correria o tempo inteiro. E eu comecei a estudar maneiras de como que eu conseguiria fazer o meu trabalho, que ficasse bom para mim, para o cliente e para as agências, né? Porque eu trabalhava no background ali, na compensação. E numa dessas eu tive uma ideia, mandei essa ideia para a superintendência do banco, e o banco gostou, aprovou e implementou essa ideia no Brasil todo. E aí a gente conseguiu entregar o nosso serviço de uma maneira mais rápida. Eu ganhei uma placa, tal, fiquei todo feliz, né, e tudo. Mas eu entendi ali muito rapidamente que a carreira de bancário, ela não era para mim, era muito estressante. Eu estava já com meus 24, 25 anos, estava pensando já em casar, né, ali. Eu precisava de uma carreira que me desse um pouco mais de tranquilidade, né, dentro das horas normais do dia. Coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, né, mas eu atendi uma pessoa na agência que depois eu fui trabalhar, e eu atendi muito bem essa pessoa, consegui resolver o problema dela, e ela era simplesmente a dona
da maior rede de drogarias de Brasília. E ela me fez uma proposta de trabalho. Ela, através de uma gerente em comum, a gerente me falou, pediu para eu conversar com ela, eu conversei. E ela cobriu o meu salário e me chamou para lá para eu ser gerente financeiro de uma rede de drogarias. Eu cheguei, topei a oferta, saí do banco, fui trabalhar lá. E chegando lá, eu senti um choque muito grande, né? Porque você sai de uma multinacional, vai para uma empresa familiar, que não tem muitos processos, né? Não tem nada muito organizado, né? Ao mesmo tempo, eu me senti muito bem ali, porque eu falei, era a chance de eu construir algo do zero, né? Algumas coisas do zero. E numa dessas coisas, né? A drogaria estava implementando um software para fazer gestão financeira. E eu comecei a participar muito das ideias de implementação desse software, né? E começou a dar muito resultado, né? A gente começou a melhorar o processo, e eu anotava os requisitos, trocava ideia com o desenvolvedor, com o dono da empresa, então, da empresa que desenvolvia software. E nessa, ele ficou muito bem impressionado. E ele me fez uma proposta, falou, cara, a gente podia fazer uma rede uma software house aqui em Brasília, né? Eu sou de Brasília, para a gente atender as farmácias daqui. E você me ajudaria na implementação e eu desenvolveria. E eu tenho mais um sócio que ajudaria a gente na venda. Você topa? Eu falei, na hora. Fui. Sem experiência de empreender, sem nada, né? Fui. Isso era 2005, mais ou menos. E quando eu fui, né, a gente montou tudo, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, né, investi, né, mas gastei, joguei fora, queimei, porque o negócio deu errado, a gente não conseguiu um cliente, os sócios brigaram, eu não quis entrar em litígio, né, um dos sócios me propôs uma conveniência no posto de gasolina, como troca da minha parte na empresa, que ele ia brigar na justiça e tal, eu topei e fui para a conveniência, mais uma experiência. Na conveniência, né, eu estava tentando regularizar o CNPJ e era muito complicado. Meu contador ia lá e sempre dizia que não era possível por conta de uma divergência de endereço. A dona do posto já estava me pressionando porque eu não tinha CNPJ e eu não podia vender picolé, não podia vender cigarro, e era o que a galera procurava mais ali, né? E eu comecei a ficar pressionado, pedi ajuda para o contador do posto, né? E ele falou, beleza, vou lá na secretaria ver o que eu posso fazer por você, Secretaria de Fazenda aqui do Distrito Federal. E ele foi, quando voltou, falou para mim assim, olha, cafezinho lá resolve, viu? Se você puder. Falei, quanto que é esse cafezinho? É 3 mil reais. Falei, cara, nem que eu tivesse, deixa eu fazer um negócio desse. Coincidência ou não, no outro dia a fiscalização foi lá na minha conveniência. O cara entrou lá meio que a paisana, pegou um refrigerante, comprou e pediu para emitir a nota para ele. Eu fui explicar, estou sem nota, estou no processo de regularização. Ele tirou a carteira, me mostrou, a carteira fechou minha conveniência. Ele pegou minha mercadoria, né, confiscou e me deu uma multa de 10% em cima do valor da mercadoria. Eu que já estava falido, quebrado, enfim, né, fiquei ali sem chão naquele momento. Então, essas 3 experiências, para mim, elas foram muito enriquecedoras, né, na minha vida. Eu fiquei um ano tentando procurar emprego, né, consegui uma oportunidade depois de um ano, tentando fazer concurso, enviando currículos. Teve empresa que me chamou, disse que já estava certo. Na sexta-feira, quando foi na segunda, não me ligaram, na terça não me ligaram, na quarta eu fui lá, disseram que já tinham preenchido a vaga, eu já tinha até comemorado com a minha esposa. Então, se eu for contar a história aqui, é tipo arquivo confidencial, tá, do Faustão, não é essa a intenção. Mas o que eu quero mostrar com isso aqui? Que como a história conecta. Então, de repente, quando eu comecei a contar minha jornada, né, para as pessoas, isso tudo começou a gerar conexão, né? Gerar conexão. Eu consegui um emprego depois disso no serviço público, né, no cargo de confiança. Fiquei lá trabalhando um tempo, também utilizando muito o que eu aprendi durante a minha vida inteira, né, que a gente chama de capital de carreira, né? Todas as habilidades que a gente aprende, a gente utiliza de alguma maneira. Então, se você está estagnado de alguma maneira, né, acha que o emprego foi em vão, não é. Em algum momento, aquilo que você aprendeu na sua vida, você vai utilizar. Anota o que eu estou te falando, que é verdade, tá? Foi assim comigo, com várias pessoas que eu conheço. Então, você acumula um capital de carreira. Eu levei todo esse capital para o serviço público, consegui me destacar muito lá, trabalhava muito seriamente, né? E só que nesse período, logo que eu comecei, minha esposa, ela é comerciante, ela trabalhava com venda de roupa, hoje ela é consultora de imagem e tudo, mas na época ela me pediu para eu pegar um orçamento de sites, porque as empresas queriam sites, né? As clientes delas queriam sites, né? Queriam ver o site dela. Falei, pô, me manda seu site, eu quero ver seu site. Ela não tinha. E aí, beleza, fui pegar um orçamento. Ninguém me respondia, pedia de novo, ninguém me respondia, ligava, vou mandar e tal, ninguém mandava. E aí um dia eu falei, cara, quer saber? Eu me formei em processamento de dados, né? Eu vou construir o site dela. E daí eu fiz o site dela, né? Entreguei para ela, não avisei, ela ficou super feliz, surpresa. E no dia ela falou assim, por que você não monta uma empresa disso? E aí foi o dia que começou o meu negócio. Muito por acaso, muito em função de eu resolver um problema da minha esposa. E eu comecei esse negócio pensando que todo cliente era minha esposa. Todo cliente
era alguém que eu pudesse ajudar genuinamente a resolver um problema. Então isso tudo, eu contei isso tudo, contextualizei isso tudo para vocês verem como que história de vida, elas conectam com as pessoas. Quando você conta a sua história, e principalmente quando você coloca, né, como pano de fundo o que você faz, seu produto ou serviço, isso conecta e isso atrai. Sendo você não precisa de máscara, você não precisa dizer assim, olha, eu tenho 1 milhão de seguidores, ou os clientes que já atendi. Cara, se você tiver resultado, ótimo. Se você não tiver, seja franco, seja honesto. Olha, estou começando agora, preciso dessa oportunidade, vou te ajudar. Eu ajudei muita gente no começo gratuitamente, muita gente, muita gente. Não me arrependo. Eu falo até num vídeo aqui que o grande ativo do meu negócio foi ajudar muitas pessoas sem querer nada em troca. Então, como que eu atraí clientes? Como que eu atraí pessoas sendo quem eu sou? Dessa maneira. Eu comecei a entender que o meu network, a minha forma de tratar as pessoas offline tinha que estar aqui no online. E eu tentava montar um personagem, porque o guru XPTO tinha falado para eu botar um paletó. Já o outro guru falava para eu não botar um paletó, falava para eu falar um português mais rebuscado. Já o outro guru falava... Então eu comecei a me distanciar muito de mim. Então quando eu voltei para a base e comecei a, de fato, me comunicar da forma que eu sou, eu comecei a furar essa bolha. Então você que está aí, de repente, esse primeiro passo é esse. Encontra suas características dominantes, né? A sua forma de comunicar melhor, onde você se dá melhor para comunicar. Esse é o segundo ponto. Qual que é o seu território? Onde você se comunica melhor? Então, aqui dentro da internet, você tem diversas redes. Você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem o Twitter, você tem o LinkedIn, né? O Spotify, como eu falei, eu gravando áudios, né? Eu consegui engajar muita gente, né? Então, tudo vai em função do seu território. Então, primeiro, descubra quem você é, desconecte das vozes de fora e volta para dentro, descubra suas características dominantes, desbloqueie sua autenticidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual que é o seu território? Onde você vai se sair melhor? No meu caso, foi no YouTube, porque eu falo de uma maneira mais profunda e estou atrás de pessoas que querem de fato aprender de maneira mais profunda, né? Então o Instagram para mim não valeu, estou aqui no YouTube, né, promovendo meus conteúdos. Então esse é o ponto. Primeiro, descubra quem você é, como que você pode se comunicar, escolha seu território. E o terceiro ponto, que problemas você ajuda as pessoas a resolver? Porque, veja, não se trata do seu produto ou do seu serviço. Se trata do problema ou que você ajuda a pessoa a resolver ou do sonho que você ajuda a pessoa a realizar. Olha só, muita gente, ao longo desses 18 anos eu atendi muita gente, mas gente, muita gente mesmo. Eu fui consultor de marketing da FGV, para vocês terem ideia, num projeto lá deles. Fui consultor de marketing de empresas pequenininhas também. Então, eu atendi muitas empresas ao longo de 18 anos. E todos, sem exceção, têm muito orgulho, naturalmente, do seu produto, do seu serviço. Acontece que na hora de comunicar, as pessoas só falam dos seus produtos e do seu serviço. Então, eu vou vender, sei lá, uma caneta, e eu falo que a minha caneta é feita de um plástico XPTO, que aguenta 3.000 graus Celsius, e que você pode... Cara, é o titânio, a tinta é de não sei o que. Cara, isso cansa, isso cansa. Agora, se você fala que a sua caneta tem uma escrita leve, que você pode carregar no bolso, que ela pode salvar naquele momento de assinatura de um contrato importante, que você não acha você dá uma dramatizada na história, né? Você conta uma história sobre a sua caneta e sobre como é que ela encaixa no dia a dia da pessoa, aí já é uma outra coisa, já é uma outra história. Então, quando você descobre a sua autenticidade, descobre o território que você comunica, descobre o problema que você ajuda a resolver, ou o sonho que você ajuda a realizar, e faz essa trinca, né? Entrelaçando tudo isso, você tem um potencial enorme de crescer aqui. Não precisa estar em todos os lugares, é simplicidade, pessoal. Não tem complexidade, é simplicidade. Desliga as vozes de fora, volta para dentro da base, escuta o seu coração, escuta a sua autenticidade, escuta isso que está gritando dentro de você de repente há muitos anos. Há muitos anos, isso aconteceu comigo, acontece com as pessoas com quem eu converso. Está todo mundo muito cansado desse marketing de enganação, desse marketing de enrolação. Então você não precisa, de novo, estar em todos os canais. Você só precisa estar em um que você se dê muito bem. Cria a sua comunidade ali dentro. Chama as pessoas, de repente, para o teu grupo de WhatsApp. Começa a acumular pessoas ali, gerar valor para essas pessoas. Veja, eu estou com 1.100 seguidores. Eu consegui 300 pessoas para os meus grupos de WhatsApp. E eu fiz 80 mil de faturamento em 8 meses. Com esse grupo que eu criei, de uma maneira orgânica, sem gastar um centavo em impulsionamento, em tráfego, em nada. Apenas produzindo conteúdo todos os dias aqui no YouTube, fazendo lives semanais. Agora, você tem que ter a disciplina da execução. Isso é muito importante. Ninguém vai ver meus vídeos. Não importa, você tem que ter a resiliência
de que você vai falar sozinho sim. E tá tudo bem você falar sozinho no começo, tá bom? Por que eu gerei esse resultado em 8 meses? Logicamente porque eu tenho uma expertise em marketing e consegui fazer algumas coisas aqui de uma maneira mais acelerada. Mas você tem que jogar aí no longo prazo. Se você estiver começando agora, seja lá qual for o teu mercado, e você ainda não tem uma expertise em marketing, eu recomendo que você clique aqui, ó, no link da descrição, né? Vai ter um link que vai ter que vai te levar para uma página onde você vai conhecer o playbook, a sua verdade é que vende. É um documento com 30 páginas, em que eu explico essa metodologia que eu aplico para mim e aplico para os meus clientes também. Como que você consegue desbloquear sua autenticidade e vender a partir da sua verdade. Chama Sua Verdade é que Vende. O playbook VQV, Verdade que Vende. Então, quando você entende isso de uma maneira muito simples, sem precisar fazer pirueta, sem precisar fazer dancinha, enfim, foco em uma única coisa, uma única ação. Tem um livro que eu li que chama A Única Coisa, eu recomendo que você leia. Que ele faz uma pergunta assim: qual a única coisa que você deveria estar fazendo que torna todas as outras desnecessárias, né? Enfim, que você não precisa fazer. Essa pergunta, quando eu li esse livro, isso me desbloqueou. Eu falei, cara, esse é o caminho. É reto, é estreito, é por aqui que eu vou. E é aqui que eu vou executar diariamente. Então, você que está com a ilusão aí de procurando, o que rola hoje? Né? Na internet tem dois grupos de pessoas. Infelizmente, um grupo maior, que está buscando a solução mágica, a bala de prata, e eles ficam pulando de galho em galho, de guru em guru, de expert em expert, tentando. E eu tenho uma notícia para te falar: esses caras aí que vendem para você a promessa que você vai vender todo dia, que você vai aumentar seu faturamento em 10 vezes, que você vai fazer 1 milhão em 7 dias, isso para mim é de uma covardia atroz, porque eles não conhecem o teu processo de vendas, eles não conhecem a tua estrutura e fica te vendendo isso. Você vai lá e compra. Para algumas pessoas faz sentido? Naturalmente vai fazer, porque elas já estão num grau de maturidade maior em cima do marketing, ok. Mas eu vejo muita gente que está começando, né, que não tem muitos seguidores e que vai atrás dessas soluções, quando na verdade deveria estar diariamente produzindo conteúdo aqui que ressoe com a sua audiência e jogando no longo prazo. E o que eu falo aqui? Um negócio digital, um negócio online, para ele começar a ter os primeiros resultados, vai de 3 a 5 anos pelo menos. Então, se você não tem disposição de continuar nessa jornada durante pelo menos 3 anos, 5 anos, cara, você não é um empresário, você não é empreendedor. O negócio digital ele não é diferente de qualquer outro tipo de negócio. A barreira de entrada é menor, naturalmente você tem algumas facilidades, mas para ele funcionar e para ele dar certo, você precisa ter muita disciplina de execução e fazer a única coisa que faz sentido para o teu negócio dar certo. Então, você quer descobrir? O link está aqui na descrição, clica, te convido a conhecer. Quero aproveitar para te chamar também para se inscrever no meu canal, porque muitas das pessoas que assistem não são inscritas e aí você vai ter os nossos conteúdos aí. Todas as quintas-feiras eu faço lives sobre inteligência artificial para pessoas com mais de 40 anos e estou estruturando o projeto A Sua Verdade é que Vende, através desse playbook aqui. Depois vai ter um curso mais robusto sobre ele também. E estou pretendendo fazer lives sobre esse projeto também a partir do mês de abril. Então já se inscreve aí para você não perder nenhum tipo de conteúdo. E naturalmente, se isso aí fez sentido para você, comenta o que você acha. Você acha que eu estou doido? Você acha que faz sentido o que eu falei? Você também está cansado desse marketing de mentira, dessa galera que te vende promessa? Né? Então, não perca tempo mais com isso não, apenas organize sua cabeça e comece com simplicidade, mas com disciplina, para executar todos os dias, que eu tenho certeza que no médio, longo prazo, você vai estar... Daqui um ano, olha, eu considero um ano curto prazo, mas daqui a um ano, se você fizer o que está nesse playbook aqui, diariamente, daqui a um ano você vai estar falando de uma outra coisa, você vai estar num outro patamar, com certeza você já vai ter conseguido fazer sua primeira venda por aqui, e já vai ter construído uma comunidade muito forte em torno da sua marca, que é você, porque a sua verdade é que vende. Era isso para hoje. Valeu, até a próxima.